Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e eu quero orar por você e eu tenho certeza, irmãos, que grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém? A Bíblia diz que nós somos como um sopro, os nossos dias são como uma sombra passageira. Por isso, irmão, só o fato de nós abrirmos os nossos olhos, levantarmos da nossa cama, mais uma vez, já é um motivo para agradecermos a Deus e louvarmos o seu santo nome. Irmãos, toda vez eu penso assim, se eu estou acordando hoje, se Deus está me dando graça, se Deus está me capacitando a viver mais um dia, é porque Ele tem um plano na minha vida. E esse plano só vai acabar no dia em que eu partir dessa terra. Enquanto isso, eu quero agradecer a Deus por todos os dias estar aqui. Irmãos, tem sido um momento maravilhoso. Vocês pensam que eu não recebo as bênçãos? Eu sou muito abençoado por estar aqui. Eu sou edificado. Sempre quando eu quero trazer uma palavra, primeiramente essa palavra toca no meu coração. E hoje eu senti muito forte de falar sobre a importância da humildade. Jesus foi reconhecido pela sua humildade. Foi a maior característica dele. Porque Jesus poderia ter mandado um raio na cabeça de muita gente aí, não é verdade? Jesus era o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele poderia ter condenado as pessoas. No entanto, Ele disse, o Filho do Homem não veio para condenar, Ele veio para salvar os perdidos. Então, irmãos, se Jesus foi tão humilde assim, se Jesus se esvaziou de toda a sua glória para se tornar um servo, quanto mais nós, irmãos, nós precisamos seguir os passos dele. Amém? Desde já eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham do Brasil e também fora do Brasil. São tantas pessoas que me acompanham e elas sempre comentam, pastor, as suas orações têm feito a diferença na minha vida. E eu sei disso, sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra não é minha. Se eu viesse aqui falar somente de mim, mas eu não pregasse a palavra, as escrituras, aí eu não veria transformação. Mas eu sei que essa palavra é poderosa para transformar a nossa vida, mudar o nosso dia, mudar o nosso coração. Amém? E hoje o Senhor quer colocar uma palavra dentro de você que vai mudar o seu interior. Por isso eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que eu vou te falar aqui. Deixe de lado as notificações no celular. Não saia desse vídeo por nada, porque Deus quer falar contigo hoje. Aleluia. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. É só você ativar o botãozinho inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho, confere aí por favor. Veja se você ativou o sininho e selecionou a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. E lembrando, irmãos, que nós aqui temos ajudado instituições de caridade. Você que deseja fazer o bem, você que deseja fazer a obra, você pode participar desse ministério. É só você clicar no botão Seja Membro que está embaixo do vídeo. E aí você vai poder saber mais e graças a Deus nós já temos socorrido, abençoado milhares e milhares de crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Irmãos, vamos fazer a diferença nessa geração. Eu creio que Deus nos chamou para essa hora, para nós socorrermos os necessitados e com um pequeno valor você pode contribuir e assim você ainda vai ganhar os meus e-books que eu quero entregar diretamente para você no seu e-mail, tá bom? Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler o que está escrito em Provérbios capítulo 16, o versículo 5. Olha o que diz. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Irmãos, a tradução original desse texto de Provérbios diz que Deus abomina o orgulho. Só que a expressão que foi usada aqui no hebraico, ela se refere à pessoa arrogante como uma pessoa nojenta, perigosa e detestável. Então, irmãos, tem muita gente assim, pessoas que aproveitam, do seu cargo de liderança, da sua influência. Tente se lembrar aí dos ditadores do passado. Por mais que eles acreditassem que eles eram verdadeiros deuses nos seus momentos de glória, eles não passaram de uma simples sombra na história. A vida deles passou como uma neblina passa, e o que ficou foi somente o seu péssimo exemplo. E muitas pessoas até hoje acham que são grandes, sabe? São pessoas que acham que são melhores do que as outras, mas o fim delas vai ser o mesmo fim de qualquer ser humano. O final delas, se elas não se arrependerem, na verdade, será pior do que muitas pessoas. Por quê? Elas pagarão cada maldade que fizeram.
elas queimarão no inferno. E não sou eu quem estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos se preocupar muito com o nosso coração. E a Bíblia fala de um homem que tinha tudo para dar certo, para registrar o seu nome na história. E esse homem acabou com tudo por causa do seu orgulho. Este homem que eu quero falar com vocês é sobre o imperador da Babilônia. Ele se chamava Nabucodonosor. De acordo com o livro do profeta Daniel, esse homem recebeu de Deus soberania, majestade, honra e glória. Irmãos, Deus havia engrandecido esse homem de tal maneira que os outros povos se estremeciam diante dele. As pessoas morriam de medo deste homem, só que esse homem não soube usar a autoridade, a sua influência para o bem. E ele não reconheceu que tudo que ele tinha vinha do Deus Todo-Poderoso. Então o orgulho tomou conta do seu coração e ele passou a se enxergar como um Deus, realmente como um Deus. E ele passou a agir dessa maneira. E certa vez, Jesus disse que todo aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E nós sabemos também no que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Então, irmãos, nós devemos pensar numa coisa: Deus dá graça aos humildes, mas em relação aos orgulhosos, Deus se opõe, Deus se levanta contra essas pessoas. E foi exatamente isso que ele fez com Nabucodonosor. A Bíblia diz que o coração e a mente desse homem se encheram de tanta arrogância, de tanto orgulho, que ele foi tirado do seu trono e ele foi expulso do convívio das pessoas, e a sua mente se tornou como a mente de um animal. Dá para imaginar isso? Sabe o que aconteceu com ele? Ele passou a viver no meio dos cavalos selvagens, e passou a comer capim e passou a dormir no pasto. Irmãos, aquele homem ficou louco da cabeça, porque Deus permitiu aquilo por causa da sua desobediência. E por mais que essa história seja dura, Deus quer que a gente saiba dela para que a gente tenha temor no coração. Porque todos nós estamos sujeitos a cair na mesma situação que aquele homem, a de estar em lugares importantes, de ter influência sobre as outras pessoas, de ter algum tipo de status, de poder, e de repente a gente jogar tudo pro alto, simplesmente por não vigiar o nosso coração. Quantas pessoas, né, irmãos, foram levantadas por Deus para ocupar cargos importantes no Congresso, nas prefeituras, no judiciário, mas que hoje acabam se transformando pela sede de poder. Quantos homens e mulheres foram abençoadas por Deus, prosperaram nos seus negócios, mas agora vivem humilhando seus empregados por acharem que são melhores que eles. E o que falar então do meio evangélico? Infelizmente, irmãos, quantas pessoas no meio gospel, quantos pregadores, pastores, cantores começaram a sua caminhada cheios de unção, estavam sempre ali orando, chorando na presença do Senhor, mas agora se perderam pelo caminho por causa do dinheiro, por causa dos manjares, dos prazeres deste mundo. Agora acham que não precisam mais se humilhar na presença do Senhor. Acontece, irmãos, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Tudo é permissão do Senhor. Se você está no deserto hoje, saiba que Deus pode te tirar desse deserto, mas Deus não quer que você se esqueça dele em momento algum. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que o povo de Israel passou fome no deserto para Deus provar o que estava no coração deles e para Deus mostrar a eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que muitas vezes você está no deserto? Porque Deus quer que você dependa somente dele, que você não dependa de nada deste mundo. E quanto mais você depender do Senhor, mais ele vai te honrar. A Bíblia conta também que José, que antes dele se tornar governador do Egito, ele estava preso injustamente. Estava numa situação muito difícil, muito complicada. E sabe o que aconteceu? José então revelou o sonho do copeiro e do padeiro que estavam dentro daquela prisão. Deus usou a vida dele. E foi então que aqueles homens foram libertos da prisão num determinado momento. E José vira para eles e diz: olha, quando vocês estiverem diante do governador do Egito, diante de Faraó, fala de mim lá para o Faraó. Irmãos, aquela atitude de José foi errada, porque quem iria exaltar José não era o homem, mas era a mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que por causa disso ele ficou 2 anos naquela prisão, talvez esquecido pelos homens, mas Deus estava no controle. E Deus não queria que José se apoiasse em nada, que ele não dependesse da influência de ninguém, mas que o próprio Deus honrasse a vida dele. E foi então que 2 anos depois, Faraó teve um sonho e José revelou o sonho de Faraó.
E por causa disso, ele foi colocado como governador do Egito. Tá vendo, irmãos, que Deus exalta? Deus, ele é capaz de te tirar dessa situação e te dar um cargo melhor. Deus pode te dar uma família. Deus pode conceder os desejos do seu coração, mas Ele está de olho no seu interior. Deus quer saber se o seu coração está preparado para receber o que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, irmãos, não podemos deixar que a arrogância governe o nosso coração, porque Deus é o mesmo que dá e é o mesmo que tira. Ele exalta, mas Ele humilha também. Aleluia. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu queria trazer. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero deixar bem claro para você que não importa a situação que você esteja se passando, Deus pode mudar a sua vida. O mesmo problema que muitas pessoas passam, você talvez esteja passando, que é o problema de achar que Deus está longe, que Deus não vai te atender. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está olhando para a sua vida. Ele quer ver se encontra no seu coração um desejo de buscar a Deus e de reconhecer ao Senhor em cada momento. Eu sei que muitas vezes você talvez já esteja numa posição de autoridade. Talvez você seja um professor, um patrão, talvez você tenha um cargo jurídico, um cargo político, não importa. Talvez você seja também um pastor, um líder evangélico, um líder cristão. E é nesse momento que você não pode agir com arrogância, com orgulho. Eu sei que muitas vezes você precisa tomar decisões e se manter humilde é muito difícil porque você tem o poder nas suas mãos. Mas, irmãos, nós não devemos desmerecer ninguém. Todo ser humano merece respeito. Ainda que essa pessoa tenha errado, você ainda assim pode agir com serenidade, com humildade e com amor. Amém? Então vamos orar agora. Você que foi tocado, eu peço que você escreva aqui o seu nome e o seu pedido de oração. E eu vou estar orando aqui agora em cima dos pedidos de oração. E eu tenho certeza que Deus ouvirá o nosso clamor. Amém? Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te louvar, Deus, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Como é bom estarmos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, crendo que é o Senhor quem exalta o abatido, é o Senhor quem humilha aqueles que se exaltam. Tu estás no controle, Senhor. O Senhor manda e desmanda. O Senhor governa sobre todas as coisas e não há ninguém tão poderoso que não venha ter que se humilhar na Tua presença. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração. Muitas pessoas, meu Pai, estão pedindo pela família, pedindo por bênçãos materiais, mas principalmente o que eu tenho visto aqui, Senhor, são pessoas doentes na alma, cansadas de enfrentar as batalhas. Ó Senhor, esta mulher que está no hospital, Pai, está enferma, Pai. Deus, essa mulher está pedindo oração aqui agora, eu te peço, vai de encontro, Senhor. Esta mulher que está sofrendo humilhações dentro de casa, Pai, tem misericórdia, Senhor, quebra essa maldição, Pai. Nós não aceitamos, Pai, que esta pessoa sofra tantas perseguições, tantas humilhações. Eu repreendo toda obra maligna, toda obra de macumbaria, tudo que foi levantado contra essa pessoa, toda maldade caia por terra, em nome de Jesus. Ó Senhor, este homem que está passando problema financeiro, Senhor, as portas estão fechadas, esse homem não consegue ter o sustento da sua casa. Tem misericórdia, Jesus. Ó Senhor, socorra também, Pai, esta pessoa que está pedindo pela sua mãe, pelo seu pai, estão enfermos, precisando de uma ajuda, Pai. Levanta pessoas para ajudar, Senhor. Abre portas, ó Deus, que essa pessoa não venha passar aperto, sufoco, mas que ela venha conseguir, meu Deus, ter a restauração, a cura, a libertação. Pai, muitos pedindo por restauração no casamento. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai. É tão difícil conviver em família. É tão difícil, meu Pai, manter a santidade no relacionamento. Mas nos ajude, Senhor, a ter humildade, a ter paciência. Esses são os frutos do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muitas pessoas estão aqui clamando, Pai, por uma porta de emprego, para que o Senhor ajude a comprar uma casa, que essa pessoa consiga, meu Pai, ter os recursos, Pai. Hoje em dia está cada dia mais difícil, Pai, porque tudo é caro. A gente vai no supermercado, a gente sai de lá gastando muito. Senhor, tem misericórdia. Nós queremos viver a prosperidade, a abundância. Nós sabemos, meu Pai, que não é pecado ter dinheiro. O pecado é amar o dinheiro. É ter o dinheiro como o Deus da nossa vida. Isso é pecado. Mas, Senhor, nós só queremos, Pai, ter uma vida digna. Só queremos ter uma vida transformada. Ó, Senhor, muitos aqui estão pedindo pela libertação dos filhos. Pai, quantos agora estão rebeldes? Ó, Senhor, vai lá onde o nosso filho está, aonde a nossa filha está.
Proteja os nossos filhos, Senhor, das mãos do inimigo. Proteja os nossos filhos das más amizades. Senhor, nós não temos capacidade, Pai. Nós podemos ensinar, podemos educar da maneira correta, mas quem cuida dessa pessoa é o Senhor. É o Senhor quem governa sobre a nossa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, quantos pedidos pela família. Tem misericórdia, meu Pai. Abraça, Senhor, os nossos familiares. Traga salvação na nossa casa, Senhor. Que nós, a começar por nós, possamos dar um bom testemunho para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Queremos ser luz nessas trevas. Queremos ser um exemplo para essas pessoas que estão perdidas. E que o Senhor nos use, Pai, para chamar essas pessoas para a igreja, para chamar essas pessoas para ouvir as orações. Em nome de Jesus, Pai, usa a nossa vida. Quando a gente compartilhar, Pai, essas orações, que caia essa semente em terreno fértil, em pessoas que realmente querem o Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ouviu nossa oração aqui. Muitos agora estão aqui desesperados, precisando de um renovo espiritual. E eu tenho certeza, Pai, que a paz do Senhor vai repousar sobre nós agora. Eu, como ministro do Evangelho, eu ministro essa paz. Eu declaro a bênção, a alegria, a prosperidade sobre a vida de cada um que está me ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você,
Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações
em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Ó meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Ó Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai,
Oh Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas,
as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus
é impossível seguir em frente. Nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.